Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês, amém? Estamos iniciando aí mais um devocional, mais um momento de iniciarmos o dia na presença de Deus. Sejam todos bem-vindos, vamos iniciar mais um dia. Bom dia a todos, bom dia William, bom dia Mônica, bom dia Cláudia. Deus abençoe vocês, mais um dia, iniciando aí na presença de Deus, né? Como diz a palavra de Deus, esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Amém, queridos? Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom, a imagem tá boa, só pra gente confirmar. Vamos aí iniciar um devocional de hoje. Vamos chegando. Bom dia, Deus, querida. Beleza, William? Obrigado, querido. Hoje vamos falar de um tema que todos nós vivemos. Faz parte da vida humana, que é enfrentar os problemas. Problemas quem não os tem, né? Todos nós temos, todos nós. Existem duas coisas que, vamos dizer assim, nivela o ser humano, que é o pecado. Todos nós somos pecadores, Paulo já dizia, né? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, né? Então isso nivela o homem. O ser humano é uma vida que pecou, né? Mas graças a Deus e por Ele somos perdoados, somos renovados, né? Mas o pecado ele nivela o homem. E outra coisa são os problemas. Todo mundo passa por problemas na vida. Eu não gosto muito de chamar por essa palavra, problemas. Eu gosto de chamar de desafios, né? A vida tem os seus desafios, tem as suas demandas e precisamos enfrentá-las, né? Então o tema do nosso devocional é como resolver os problemas da vida. Como? Né? Como conseguimos resolver os problemas da vida? E para começar eu quero ler com vocês 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus. Olha o coraçãozinho subindo aí, ó. Quanto mais coração tiver, melhor. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim. É uma história muito conhecida. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Olha a pergunta dele, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seu filho e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ela trazia.
Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa é uma história de uma mulher que perdeu o seu provedor, o seu marido, que trazia recursos para casa. Ela estava enfrentando um grande problema. Ela ia começar a enfrentar a escassez, a pobreza, a falta de recurso, não ia ter condição de cuidar do seu filho. E naquela época, uma viúva era um problema muito sério. A mulher já não era tão reconhecida naquela época. E viúva, então ela tinha um grande problema na sua frente. Mas eu quero destacar algumas coisas que podemos aprender nesse texto, de como resolver os problemas da vida, como enfrentar os problemas da vida. Uma das maiores dificuldades que as pessoas enfrentam é as suas dificuldades na vida pessoal. Na sua vida pessoal existem inúmeros problemas. No aspecto profissional também. Falta de habilidade, falta de recursos para investir no seu treinamento, enfim. Todas as áreas da nossa vida podem apresentar problemas. E sempre existirão. Como o próprio Jesus Cristo disse, no mundo passais por aflições. Já foi previsto e é natural, nós temos, de uma forma ou de outra, problemas e desafios na vida. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Temos desafios na vida, na área da saúde, na área profissional, na área sentimental, nas emoções, nos pensamentos. Nós temos problemas. É comum, diante dos problemas, nos sentirmos ansiosos. E essa ansiedade ela é natural porque temos ali um desafio para ser resolvido. E imaginamos 1000 coisas durante os desafios da vida. Porque, convenhamos, a nossa mente não para. A nossa mente não para. Quando os desafios aparecem na nossa vida, nossa mente começa a trabalhar contra a esperança, contra a perspectiva, contra a expectativa de solução. E com isso vem a angústia, vem o medo, vem a preocupação. E cada pessoa encara os seus problemas e percebe os seus problemas de forma diferente. Eu olho a minha vida, eu olho os meus problemas, eu olho os meus desafios, as minhas demandas diferente de cada um de vocês. Como vocês, cada um olha a sua vida, os seus problemas e os seus desafios do seu jeito. Cada um encara de algumas formas. Agora, a forma como encaramos os problemas e os desafios da vida é que vai fazer a diferença. A forma que a gente olha para os problemas e a forma que a gente olha para os desafios da vida, que tipo de olhar que a gente dá a eles, que tipo de perspectiva que a gente enxerga as circunstâncias, é que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E é isso que eu quero destacar hoje com vocês. Alguns pontos importantes que temos que estar atentos e entender que existe um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que um dia deixou para nós uma grande promessa e às vezes esquecemos dessa promessa. E a promessa
veio através de Jesus Cristo, que disse: olha bem essa promessa de Jesus Cristo para todos nós. Vocês já ouviram ela várias vezes, mas uma coisa é a gente ouvir, uma outra coisa é a gente viver e experimentar as promessas de Deus. Na verdade, conhecer Deus, a maioria das pessoas conhece. Saber quem Deus é, ver os milagres que Ele fez e que Ele faz, mas a gente só consegue entender Deus na nossa vida, a gente só consegue vivenciar a presença de Deus na nossa vida quando passamos por uma experiência pessoal com Deus. Jó viu isso. Jó era um homem íntegro, um homem correto, um homem que era temente a Deus, um homem que fazia sacrifícios, pedindo perdão dos seus filhos se por acaso eles pecassem. Jó era um homem rico, era um homem cheio de posses, um homem íntegro. Mas um dia ele passou por diversos desafios e problemas gigantescos que de repente eu e você não seríamos capazes de enfrentar. Ele enfrentou. E nesse enfrentamento, nesses desafios, ele teve uma experiência pessoal com Deus. E ele chegou ao ponto de dizer que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar. Então, nós ouvimos a palavra de Deus, nós meditamos na palavra de Deus, nós participamos de um devocional como esse, mas realmente só vamos conhecer a Deus e viver plenamente com Deus quando passamos por uma experiência pessoal. A vida com Deus é uma vida de experiência. É aí que a conversão acontece. E Jó disse: antes eu só te conhecia por ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Porque Jó passou por uma grande experiência de vida. Então as promessas de Deus, elas nos fazem viver as experiências nesse relacionamento com Deus. E Jesus Cristo deixou bem claro: eis que estarei convosco todos os dias. Todos. Até a consumação dos séculos. Essa promessa ela tem que ser experimentada. E ela é experimentada num grau mais intenso quando estamos atravessando os desafios, os desertos da vida. Então, como Deus pode nos ajudar a resolver os problemas da vida? Porque é através dele que os nossos desafios e problemas são resolvidos. O fato é, todos nós temos problemas. Isso a gente vê no verso 1 que lemos. Todos nós temos os nossos desafios. E o texto mostra, esse texto que lemos, a história de uma mulher que tinha 2 grandes problemas. Ela não tinha só um problema, ela tinha 2 grandes problemas. Primeiro, seu marido havia morrido, ela estava viúva. Isso na época, como eu falei, era um grande problema. E ela estava preocupada, com dúvida, de que poderia também perder o seu filho, por falta de recursos. Seus filhos iam se tornar escravos, porque ela disse: é chegar o credor para levar os meus filhos para serem escravos. Ou seja, ela perdeu o marido e ia perder os filhos dela, que iam ser usados como pagamento da dívida que ela tinha. Então, ela tinha 2 grandes problemas para enfrentar. E a semelhança daquela mulher, podemos ter diversos problemas e desafios em diversas áreas da nossa vida. Problemas conjugais, problemas de relacionamento entre pai e filho, problema do desemprego, dos desafios financeiros, problema de enfermidade, depressão, medo, angústia, diversos tipos. Devemos tentar enxergar que tipo de problema estamos enfrentando.
E como eu falei, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então, a primeira coisa que precisamos reconhecer é que todos nós temos problema. Uma vez que essa realidade é alcançada, que você identifica que você tem um problema e um desafio para resolver, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar em Deus a solução do seu problema. Não é buscar um amigo, não é buscar um recurso que um amigo pode te proporcionar, não é buscar ajuda na sua ideia de como resolver, é buscar ajuda em Deus. Claro que Deus pode colocar diante de você uma pessoa para te ajudar, mas isso é Ele que vai fazer, não você. Não você que vai ficar procurando em pessoas a solução dos seus problemas, mas em Deus. Começou a enfrentar um desafio, comece a orar, comece a clamar, comece a entregar para Deus. Então essa é a primeira coisa que você deve entender, é que a solução dos seus problemas, dos seus desafios, dos seus problemas sentimentais, emocionais, mentais, de recursos físicos, das demandas da vida, das necessidades da vida, está em Deus. Então a primeira coisa é entregar a Deus os seus problemas, os seus desafios. Não tente resolvê-los sozinhos. Não tente resolvê-los sozinhos. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos deixa isso muito claro. Nos deixa uma informação muito clara, direta, objetiva sobre entregar a nossa vida para Deus, entregar os nossos problemas para Deus assim que eles surgirem. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 diz assim. É um versículo muito conhecido, mas aquilo que eu falei, uma coisa é ouvir, é ler, outra coisa é viver e experimentar. Tiago disse, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. A palavra ela só funciona, ela só é vida em nós. Como eu sempre falo, quando a gente tira ela do campo teórico e coloca no campo prático, tá? Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo. Aqui não está falando em algumas coisas. Aqui ele está falando em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então surgiu um desafio novo na sua vida, surgiu um problema, surgiu uma questão. Primeira coisa que você deve fazer é buscar em Deus a solução do seu problema. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus, ou seja, conversa com Deus. Conversa com o Senhor, dizendo, Senhor, eu estou passando por isso. Estou com esse desafio, estou com esse problema e te peço socorro, te peço ajuda. Sabe, queridos, eu já escutei muito como pastor pessoas dizerem assim, eu não gosto de pedir, eu só gosto de agradecer. É louvável, devemos ter sim um coração cheio de gratidão, mas Deus espera que apresentemos a Ele, através de súplicas, as nossas petições. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, sabe. Mas Ele ama ouvir a nossa voz. Ele ama estar conosco. E Ele quer ouvir de mim e de você as nossas petições. Eu vou repetir esse versículo para você gravar ele na sua mente, no seu coração e colocar em prática. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas
diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e assim com ação de graças. Ou seja, pede a Deus, apresente a Deus os seus problemas, apresente a Deus os seus desafios, mas com o seu coração cheio de gratidão, porque você está diante daquele que tudo pode, daquele que tudo faz e daquele que é o seu Pai. O seu Pai. Coloque diante de Deus os seus problemas, os seus desafios. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que precisamos entender quando estamos atravessando um desafio, um problema na vida, além de buscar em Deus a solução, entender que Deus quer usar o que você tem para a solução do seu problema. Deus quer usar os recursos que você tem, aquilo que está ao seu alcance, aquele problema que você tem. Ele quer ver os recursos, as coisas que estão de fácil acesso para você, que você pode fazer para resolver o seu problema. Às vezes a gente fica parado esperando que alguma coisa sobrenatural aconteça, que alguma coisa possa sair da normalidade da vida para resolver os nossos problemas. Não. Deus, ele vai usar o que você tem para você resolver o seu problema. Deus vai usar o que você tem. Olha a pergunta de Eliseu para aquela mulher quando apresentou ao profeta o seu problema. Eliseu perguntou: o que hei de fazer? Diz-me, o que você tem em casa? Olha isso. Depois que ele ouviu o problema dela, ou seja, ela com súplicas diante do profeta, do homem de Deus que ali representava Deus para ela colocou diante dele os seus problemas, falou: o seu servo, ou seja, o marido que ela tinha, era servo do profeta, o seu servo morreu, e os meus filhos agora vão ser escravos porque temos uma dívida. E depois que ele ouviu isso, ele falou: o que eu posso fazer por você? Mas me diga uma coisa, o que você tem em casa? Ou seja, Deus vai resolver o seu problema, as demandas da sua vida, com aquilo que você já tem em suas mãos. Não fique esperando, como eu falei, uma ação sobrenatural, não fique esperando não que Deus não possa agir de forma sobrenatural, pode, ele é Deus, ele é soberano, tá bom? Isso está claro. Isso não é o que a gente está conversando aqui. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele é Deus. Basta um estalo, basta uma palavra, basta um toque, a nossa vida muda completamente, ok? Mas Deus, normalmente, ele vai usar os recursos que você tem para resolver o seu próprio problema. E ela falou para ele o que ele tem. Que ela disse: eu não tenho nada, a não ser uma botija com azeite. Aquilo que temos, na verdade, pode parecer pouco na nossa mão. Parece pouco aos nossos olhos, porque a resposta dela falou: eu não tenho nada. O que eu tenho é uma botija com um pouco de azeite. Mas é isso que Deus quer usar. Esse pouco recurso que Deus quer usar. Sabe, queridos, o pouco que temos na mão de Deus é muito. O pouco que temos na mão de Deus é muito. É muito. Sabe, o pouco que temos na mão de Deus é multiplicado. Lembra da multiplicação dos pães, dos peixes? O pouco que temos tem que ser colocado na mão de Deus. É isso que a gente precisa entender. Diante dos desafios da vida, dos problemas que temos na vida, precisamos olhar os recursos que temos para resolvê-los, apresentar a Deus, colocar nas mãos de Deus, que o Senhor multiplicará para resolver esse problema. A gente viu isso em João 6, quando ele tomou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou mais de 5.000
homens e mulheres. Entregue para Deus tudo que você tem. Entregue para Deus tudo que você tem. Terceiro ponto que devemos entender é que, além de buscar ajuda em Deus, além de Deus usar o que temos para que a gente possa resolver o nosso problema, devemos seguir as instruções de Deus para a solução do problema. Não basta buscar em Deus a solução do problema, não basta apresentar a Deus os recursos que temos para Ele resolver e ajudar-nos a resolver o problema, mas o que Ele disser tem que ser feito. O que Ele disser tem que ser feito. Sabe o que me deixa mais triste como pastor? É ver que a palavra de Deus está sendo dita. É ver que a palavra de Deus está sendo exposta. E depois que ela termina de ser exposta, eu estou falando de um culto, por exemplo, estou usando isso como exemplo, tá? Chega no final do culto, a pessoa chega para a gente e fala assim: você ora por mim? E aí a gente acaba sabendo do problema da pessoa e a gente percebe que aquela palavra que foi dita foi exatamente uma palavra de encontro com a necessidade que ela estava vivendo. Mas parece que não adiantou. Ela precisa da oração do pastor. Queridos, eu não tô querendo dizer que não é para fazer isso. Pelo contrário, a gente está ali e sempre estaremos ali disponíveis para todos vocês, para todos aqueles que chegarem para mim e falarem: pastor, você ora por mim? Eu farei isso com o maior amor, carinho e prazer. Mas o que me entristece é que as pessoas ouvem a palavra e parece que ela não surtiu efeito nenhum. Parece que não surtiu efeito nenhum. E isso me entristece, porque acima da minha oração, acima da oração de qualquer pastor, está a palavra de Deus. Então, queridos, quando a gente ouve uma palavra de Deus, quando a gente ouve uma direção de Deus, precisamos colocar em prática. Precisamos fazer aquilo que Deus nos diz para fazer. Precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então não basta entregar para Deus, ou seja, ir para Deus e buscar nele uma resposta para a solução dos problemas. Não basta entregar para Deus os recursos que temos e falar: Senhor, o que eu tenho é isso aqui para resolver o meu problema. Não basta essas duas coisas. Temos que seguir as orientações de Deus. Amém, queridos? Isso faz sentido para vocês? Então, devemos seguir instruções de Deus para a solução dos nossos problemas. Conforme a gente leu naquele texto, aquela mulher não questionou, aquela mulher não falou nada, quando o profeta disse para ela: vá, pegue o máximo de vasilhas que você puder e vá derramando o azeite da botija nessas vasilhas. Ela não falou nada, ela não questionou, ela simplesmente foi, pegou as vasilhas, entrou na sua casa, fechou a porta com seus filhos e fez exatamente o que o profeta falou. Ela foi obediente. Sabe, queridos, a solução do problema, seja ele qual for, seja ele que nível for, seja ele que estágio for, seja ele que intensidade for, a solução dos problemas da vida está na obediência. Está na obediência. Está na entrega. Está na confiança. Está no relacionamento profundo com Deus. Está na intimidade com Deus. Está com os seus ouvidos sensíveis à voz de Deus. Sabe, a gente fica tentando criar situações para resolver o problema, pensando mil coisas, esperando coisas sobrenaturais.
É muito simples, é pegar o que você tem na mão, entregar para Deus, confiar no Senhor, ouvir a sua voz e fazer o que tem que ser feito. É assim que Deus trabalha. O que é da nossa parte, o que depende de nós, o que Deus sabe que somos capazes de fazer, Ele não fará. Mas o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então é no seu limite que Deus vai agir. Sabe, a ressurreição de Lázaro deixa isso muito claro. Deus poderia ter tirado a pedra, mas Ele pediu que os discípulos tirassem. Por quê? Porque aquilo era para os discípulos fazerem, dava para fazer, era possível fazer. Agora, ressuscitar um homem morto ali, é possível para os discípulos fazerem? Aos olhos humanos, não. Mas Deus fez. Então devemos fazer a nossa parte. E a primeira coisa que devemos fazer, que faz parte daquilo que devemos, é obedecer às instruções de Deus. Muitas vezes, queridos, os problemas persistem porque não obedecemos. Desculpa, não obedecemos. Precisamos obedecer. Sabe, a gente tem diversos exemplos na palavra de Deus de obediência. Os grandes homens de Deus só venceram por causa da obediência. Abraão, que foi o pai da fé, que está na lista dos heróis da fé, se você ler Hebreus capítulo 11, leia depois Hebreus capítulo 11. Ali está a galeria dos homens da fé. Ele foi, acima de tudo, um homem obediente às instruções de Deus. Imagina você ouvir de Deus assim: sai da sua parentela, sai da sua casa e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, ele não disse para Abraão para onde ele ia. Deus não disse para Abraão: você vai para a cidade tal, você vai para tal lugar. Não. Ele simplesmente falou: pega tudo que você tem, ou seja, pega os recursos que você tem aí, pega o que você está aí na sua mão, pega as suas coisas, sai da sua parentela, pega a sua família e vai. E eu te mostrarei, ou seja, durante o processo, eu vou te dizer para onde você vai. Abraão não questionou não, ele pegou todos os seus recursos, pegou o que tinha e foi embora, saiu no escuro. Isso é obediência, isso é fé. E para encerrar, o nosso quarto ponto importante é que Deus vai agir na medida da nossa fé, que é exatamente o que eu falei. Todas as vasilhas que a mulher conseguiu, Deus encheu. Todas. Todas as vasilhas que ela pegou, Deus encheu. Somente quando não tinha mais vasilha, é que o azeite parou. Sabe, queridos? Se ela tivesse pego mais vasilhas, Deus estaria enchendo mais e mais as vasilhas. Mas ela parou. Quando não tinha mais vasilha nenhuma dentro de casa, o azeite acabou. Sabe, Deus nos surpreende, Deus nos dá aquilo a mais do que pedimos, mas precisamos estar com a nossa fé extremamente ativada, alicerçada e fazer a mais do que aquilo que achamos que é o limite. Se ela tivesse pego mais vasilhas, a quantidade de azeite seria muito maior e os recursos que ela teria seriam muito maiores. Mas ela pegou uma quantidade limitada. Quando as vasilhas acabaram, o azeite parou. Ela precisava estar com a sua fé mais forte, ter pego mais vasilhas.
Porque Deus faz muito mais do que pensamos, do que pedimos. E é interessante que sempre que Jesus curava alguém, sempre que Jesus se manifestava para alguém através dos milagres, através das coisas que ele fazia para as pessoas, ele sempre dizia uma frase muito interessante, que é: faça-se conforme a tua fé. Outras vezes ele disse: o que queres que eu te faça? Sabe, queridos, a gente precisa colocar a nossa fé em ação e não devemos limitar a nossa fé. Se ela tivesse pego mais vasilhas, ela teria mais azeite. Então a gente precisa ter uma fé exagerada, porque servimos um Deus exagerado. Servimos um Deus que não tem problema nenhum de nos abençoar. Precisamos manter a nossa fé acima das nossas limitações, acima dos nossos achismos. Eu acho que isso aqui está bom. Eu acho que essas 20 vasilhas estão boas. Será que precisa mais? Se tem mais, pega. Precisamos exercitar a nossa fé, colocá-la num nível mais alto, porque o nosso Deus, Ele é muito maior do que tudo aquilo que possamos imaginar, pensar, idealizar. Não podemos pegar o nosso Deus e colocar numa caixinha e limitar o seu poder. A nossa fé tem que andar no mesmo nível e tamanho do nosso Deus. Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso, nosso Deus realiza, nosso Deus faz de acordo com a nossa fé. De acordo com a nossa fé. E a fé é uma coisa tão importante que é ela que vence o mundo. É ela que vence os desafios. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, ou seja, aquele que nasceu de novo, aquele que reconhece Cristo e tem uma experiência com Ele, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como é que anda a sua fé? Como é que anda a sua fé? E é com esse versículo que eu quero terminar o devocional de hoje. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos, surgiu um problema na sua vida, surgiu um desafio na sua vida. Primeira coisa, ele deve ser resolvido em Deus. Surgiu um desafio na sua vida, primeira coisa que você deve fazer é pedir ajuda para Deus através das suas orações e súplicas. Segunda coisa, Deus vai usar aquilo que você tem para resolver os seus problemas. Não tente procurar coisas diferentes, não tenta agir de forma diferente, não espere o sobrenatural, ok? Mas entenda, eu estou falando com adultos aqui, entenda que Deus é poderoso, Ele age no sobrenatural, mas Ele vai esperar um agir seu, um passo seu de fé. Então, devemos buscar em Deus a solução dos nossos problemas, devemos entender que Deus vai usar aquilo que temos para resolver os nossos problemas, os recursos que temos, e precisamos colocar em prática aquilo que ouvimos do Senhor, aquilo que ouvimos da sua palavra, ou seja, as instruções para resolver os problemas da nossa vida. Quer resolver os problemas da vida? Siga por esse caminho. Siga por esse caminho. Com isso a sua vida vai ficar mais leve, a sua vida vai ficar mais tranquila, não vai ter ausência de problemas. Resolvendo um problema, com certeza surgem outros em áreas diferentes, mas enquanto estivermos neste mundo, estaremos aqui vivendo e enfrentando os desafios da vida. Mas devemos enfrentar dessa forma, buscando em Deus, usando os recursos que temos e seguindo as orientações de Deus para resolvermos todos os problemas da vida. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Amém, queridos? Esse é o devocional de hoje que eu quis compartilhar com vocês. É um devocional que eu preparei ontem à noite, lendo a palavra de
Deus e entendendo o que Deus tinha para entregar nesta manhã. Orei a Deus pedindo clareza do Espírito para que a gente possa compartilhar aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos. Amém? Espero que essa palavra, esse devocional tenha sido abençoado para cada um de vocês, como foi para mim. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa abençoar o nosso dia. Hoje é um sábado maravilhoso, tem muita coisa para acontecer. Esse é o dia que o Senhor fez, nele devemos nos alegrar. Deus é bom demais e Ele é bom o tempo todo. Amém? É através da sua palavra que vencemos, é através das suas orientações que vencemos. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, continuamos na Tua presença. Continuamos aqui porque confiamos em Ti. Estamos aqui porque sabemos que o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Estamos aqui porque reconhecemos a sua soberania. Estamos aqui porque sabemos que o seu governo jamais terá fim. O Senhor é Deus. Independente das circunstâncias, independente do que achamos ou pensamos, o Senhor é Deus. O Senhor é o único Deus. E obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, por esta manhã que está se iniciando. Obrigado, Senhor, por nos despertar e nos trazer na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Palavra essa que nos instrui, nos orienta. As Tuas instruções são sabedorias para nós. Que os nossos ouvidos, Senhor, estejam sempre sensíveis à Sua voz. E que o nosso coração, a nossa mente, seja uma terra fértil para receber da Tua semente, que é a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco nesta manhã de uma forma bem clara, bem objetiva, bem direta. Obrigado, Deus. Obrigado por nos ensinar que temos sim desafios na vida. Enquanto estivermos neste mundo, vamos passar sim por aflições, por problemas simples, problemas sérios, problemas graves. Isso é natural, as intensidades do problema, não temos como controlar isso. Mas sabemos que diante desse deserto que de repente possa surgir, ou que já está sendo atravessado, diante dos desafios da vida, nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. E nada pode nos separar, Senhor, deste amor. Obrigado porque através de uma palavra como essa, que reconhecemos que temos sim desafios a enfrentar na vida, sabemos que tudo começa no Senhor. Sabemos que tudo aquilo deve ser entregue em Tuas mãos. Todos os nossos recursos, tudo aquilo que temos para enfrentar os desafios da vida, que parecem aos nossos olhos pouca coisa, mas na Sua mão tudo é multiplicado, tudo é transformado. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar que devemos sim orar pedindo solução, devemos orar sim pedindo que o Senhor junto conosco resolva os problemas da vida e que possamos ser humildes e obedientes às Tuas instruções. Obrigado por esta palavra. Uma palavra como essa nos transforma, nos traz de volta para o trilho e nos faz caminhar com segurança. Pai, eu te peço agora por cada um que está online comigo, que o Senhor nos abençoe em tudo, em todas as esferas da vida, e que esta palavra seja no coração de cada um bálsamo, um refrigério, onde cada um possa entender que o Senhor está junto, que a obra que o Senhor começou na vida de cada um deles ainda está sendo feita e será completada, porque o Senhor é fiel. Abençoa, Senhor, a sua casa, a sua família, seus filhos, aqueles que têm seu trabalho, seus negócios. Pai, que eles prosperem, que eles sejam extremamente abençoados e que caia por terra tudo aquilo que não provém da Tua vontade, que caia por terra tudo aquilo, Senhor, que faz distanciar da Tua presença, e que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida deles, sobre sua casa, sua família, e que eles possam viver um dia de cada vez, experimentando a Tua presença. Eu oro por aqueles também, Senhor, que assistirão essa live depois, que essa palavra venha de encontro com as necessidades, os anseios e as demandas de cada um, e
que eles possam ser extremamente abençoados, como estamos sendo aqui, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por este novo dia que está se iniciando. Que esse dia seja cheio da sua graça, do seu favor. Obrigado, Pai. Fica conosco, nos ajuda a caminhar neste novo dia. E que ao chegar no final do dia possamos dizer: obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Obrigado, Deus, por esta palavra. Que possamos ter um sábado maravilhoso, um final de semana extraordinário na Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus possa vos abençoar, que Deus possa fazer a vontade dEle prevalecer na vida de vocês. Sabe, queridos, o melhor lugar que podemos estar na vida é no centro da vontade de Deus. Não existe outro. Não existe outro. Amém? Que Deus os abençoe. Um bom final de semana. Lembrando que essa live vai ficar gravada no meu Instagram. Depois ela vai lá para o meu canal do YouTube. Tá bom? Vamos compartilhar, vamos espalhar esperança. E agradeço aí a presença de todos. Vocês estão aí fiéis, né? Sempre comigo aqui. Vocês são uma bênção na minha vida. Tá bom? E amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais uma palavra, um momento de oração. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã.